Bora lá, pessoal, falar da classificação corintiana, a final de Copa do Brasil. Mais uma final corintiana de Copa do Brasil, que sim, poderia ter o Palmeiras lá. Mas não, não vai ter, por incompetência do Palmeiras também. Teve os méritos do Corinthians também. E o enfoque desse vídeo vai ser os méritos do Corinthians, que sim, conseguiu vencer o Palmeiras em fases anteriores, venceu um Cruzeiro que fez o, o Corinthians estar nessa final. E detalhe, Corinthians não é melhor do que o Cruzeiro e não é melhor do que o Palmeiras, mas foi competente. Acho que essa é a palavra. Não basta você ser o melhor em jogadores, em condições financeiras, até de estrutura no momento, mas você ser competente com o que você tem, com o que você faz. Então acho que esse foi o segredo do Corinthians. Eu pedi para você já deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal Lealdade em Padrão, se caso não for inscrito, já se inscreva, deixa o like, compartilhe o conteúdo do nosso canal e acione as notificações do YouTube. E sim, vamos falar desse Corinthians, que primeiramente, como já tinha citado já no começo do vídeo, que não é melhor do que o Palmeiras, que passou pelo Palmeiras. Não é melhor do que o Cruzeiro, e passou pelo Cruzeiro. Mas como é que pode isso? Sim, é possível. Por quê? Porque é futebol. E quando se tem futebol, o futebol jogado, nem sempre bem jogado, mas jogado, você consegue o seu mérito. E esse foi a virada da chave, que o Corinthians saiu de um time que ainda continua devendo mundos e fundos, fazendo muita coisa errada, mas conseguiu, acima de tudo, uma classificação que heróica, não, mas com muita competência. Sim, e teve muito mérito. Falando um pouco do jogo, né? Já falando desse mérito corintiano, mas do jogo, eu cito que o que houve na primeira partida também corroborou de ter os finalmente da segunda partida. O Corinthians classificado, mas começou a classificação em BH. O Corinthians que jogou, sim, começou a jogar lá em BH, fez a partida que tinha que fazer e ainda conseguiu vencer. Eu não diria que jogou para vencer, mas para não perder, e saiu vencendo. E uma coisa que tem que citar do Corinthians, né, e até pro corintiano, que teve os não corintianos, o tal dos anticorintianos que falaram, mas roubaram o Cruzeiro, o gol de mão que teve a participação da mão, né, e teve efetivamente de Memphis Depay, né, que depois ele escorou com a cabeça e foi lá e fez o gol, mas eu não compactuo com essa informação. Por quê? No primeiro jogo, porque o Corinthians em nenhum momento fez o jogo, mas teve a participação na hora do gol, teve antes da bola entrar, bateu na mão do Memphis Depay. O juiz não viu. Ponto. O VAR, várias câmeras, nenhuma câmera foi conclusiva. Teve essa participação da mão, mesmo assim vamos roubar pro Corinthians. Não teve imagens conclusivas. O que houve após a partida? Uma imagem de um fotógrafo, um cinegrafista, de um veículo lá de Minas, que viu e realmente tocou na mão do Memphis Depay. Mas isso depois da partida já consumada. Então, para mim, não é configurado um roubo ou favorecimento ao Corinthians. Houve-se uma falha. Era para ter sido anulado o gol, porque mesmo querendo ou não querendo, o jogador que faz gol, a bola não pode bater na mão. Bateu no Memphis Depay, mas não configurou benefício ao Corinthians. Então, foi gerado que fez o Corinthians vencer. Mas o roubou para o Corinthians, não concordo. Ponto. É a minha opinião, né? Que o canal Lealdade em Padrão, sobre minha pessoa, pontua em dar a minha opinião, né? Eu tento colocar o clubismo um pouco pro lado, tentar falar a razão, um pouco menos de emoção, principalmente quando eu não falo do Palmeiras, e falo que o Corinthians não foi beneficiado, né? Acabou sendo porque se gerou, mas não houve o roubo. Um ponto que eu quero citar também mediante a vitória corintiana, foi pro jogo de Itaquera. Como é que começou a partida? O Corinthians, mandante, né? Começou até bem, começou atacando mais. O Corinthians foi para cima, tendo mais chances de gol. O gol do Cruzeiro foi sair lá
40 minutos. Até então, dava mais Corinthians. Mas lá para os 20, 25, o Cruzeiro começou a se soltar mais e começou a pressionar mais. Pressionando, o que aconteceu? O Cruzeiro começou a ficar mais saidinho e começou a pressionar e saiu o gol aos 40 minutos. Começou a pressionar para os 20, 25, o Corinthians deu uma sossegada. Aos 40 minutos saiu o gol do Cruzeiro. Aí eu, até de azul, né? Torcendo para o Cruzeiro. Pô, agora dá, né? Vamos lá. Termina o primeiro tempo, Cruzeiro vencendo. Agora é só manter a mesma pegada que nós vamos atropelar o Corinthians. Não foi bem isso. Continua a segunda etapa. 5 minutos do segundo tempo. Gol do Cruzeiro. 2-0. Falei, putz, eu fiquei empolgado. Não, agora vai, que não sei o quê. Mas não demorou nada. Eu fiquei meio estranho porque começou a partida com o Corinthians a 1000, dominando o jogo. O Corinthians se esfriou. E o Cruzeiro aumentou. Quando saiu o segundo gol, eu falei, acabou, matou o Corinthians. Só que não, porque 5 minutos depois do gol do Cruzeiro, saiu o gol do Matheus Bidu. Falei, putz, calma, dá jogo ainda. Vamos pros pênaltis, não, mas o Cruzeiro vai fazer. Só que depois desse gol que eu pensei que o Corinthians ia fazer, ia ficar todo recuadinho, não. Estranhamente, porque o costumeiro que o Corinthians joga, o que o Corinthians fez? Começou a ir pra cima. Após o gol de Matheus Bidu, o Corinthians começou a mandar no jogo. Tanto que teve, depois do gol, até a empolgação, teve o gol, teve lance de perigo de Matheus Bidu, bola na trave de Matheus Bidu. Meu Deus, virou o novo Roberto Carlos, o gênio da lateral esquerda. Roberto, eu falo zoando, brincando, mas tava jogando muito bem. E pra mim foi o principal jogador de linha. De linha por quê? Porque o principal destaque do Corinthians foi Hugo Souza. Pra mim, ele vem galgando, vem passo a passo para se tornar um grande goleiro na história do Corinthians. Não há de superar, eu acredito, Cássio. Cássio, para mim, no Corinthians, ele é o maior, não o maior goleiro do Corinthians, não somente o maior jogador da história do Corinthians. Não existe. Você pode vir com Sócrates, Marcelinho Carioca, o Cássio, para opinião de palmeirense, Ronaldo palmeirense. Cássio, o maior jogador da história do Corinthians, de 1910 a 2025. O maior é o Cássio. Mas acho que de muito. Pode botar Marcelinho Carioca, Sócrates, Casagrande, a porra toda. Para mim o Cássio. Porque ele é um senhor jogador. Saiu daquele jeito do Corinthians, chateado, cabisbaixo, desmotivado, mas jogando bola. Jogou bola. Deu títulos para o Corinthians. Foi protagonista. E foi até um jogo meio épico, porque eu falei que me parece que foi meio que a passagem de bastão de um goleiro histórico do Corinthians, que foi o Cássio, meio que passando o bastão para pro Hugo Souza, jogando até de certa forma muito bem. Então, o que a gente pode fazer? Torcer? Não torcer, mas o Corinthians foi lá e confirmou o seu, não vou dizer seu favoritismo, mas o seu jeito de jogar Corinthians em casa, porque não estava sendo, mas o Corinthians é em casa, o Corinthians é mandante, o Corinthians faz as honras da casa, importuna e sufoca o adversário. Com todo esse dizer, parecia o enredo de um filme. O Corinthians que conseguiu ganhar em Itaquera, ganhar no Mineirão, vem para Itaquera e perde no tempo normal. Todo aquele dramalhão mexicano. Vai para os pênaltis. Tinha a última bola. Quem que era o cara que tinha que bater? Gabigol, o mais chato do Brasil. O cara que importuna, faz gol, faz gestinho, faz musculozinho e não sei o quê. O que acontece? Ele vai lá e perde. O Hugo Souza pega. E depois acontece o gol da classificação corintiana. Então foi épico. Tinha tudo pro Corinthians vencer, depois perder, e depois vence de novo e classifica. Então, é uma vitória que eu digo, não foi heróica, foi competente. O Corinthians não foi heróico. Não foi. Nem contra o Palmeiras. Foi competente. Uma equipe mais fraca, tecnicamente? Sim. Contra o Palmeiras? Sim.
classificou contra o Palmeiras. Contra o Cruzeiro, então, chegou, mandou em Itaquera quando tinha que mandar, soube apanhar quando tinha que apanhar, mas classificou, que é o que importa. E mais Corinthians, acho já para os finalmente, toda essa classificação corintiana, isso é na visão do palmeirense, mas Corinthians impossível. Corinthians jogou o que tinha que jogar, conseguiu o objetivo, mas mais Corinthians impossível porque teve todo esse drama, esse quase tragédia, mas conseguiu o objetivo. Então fica meio difícil desacreditar. Eu era vascaíno ontem, hoje já sou fanaticamente Vasco. Vamos todos cantar de coração, a Cruz de Malta é o meu pendão. Vamos lá, Vasco. Porque uma coisa que eu peço pro Vasco, pelo amor de Deus, tenta fazer o Natal, o Ano Novo desse palmeirense feliz. Porque o Palmeirinha, né? Vamos mudar de assunto? Vamos falar de outras coisas. Não é porque falar de Palmeiras em 2025, é complicado. Mas vamos lá, Vasco. Faça o meu Natal mais feliz.